Olá, Mães em Conexão, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo pra gente estreitar essa conexão, tá? E aumentar cada vez mais essa conexão entre mães de todo mundo, né? Cada vez mais tem mães se conectando ao Mães em Conexão, seja ele o PROMEC, o maior programa da América Latina, criado exclusivamente para mães, seja no grupo VIP do WhatsApp, tá? Eu vou colocar na descrição desse vídeo lá embaixo, né? Quando eu postar ele no YouTube, o link para você entrar no Mães em Conexão e fazer parte desta comunicação, tá bom? Entre mães, certo? Então você que está aí preocupada com a escola do seu filho, qual é a sua insegurança? Qual é o seu medo em relação ao seu filho, tá? Eu quero que você me responde nos comentários depois qual é o seu medo, qual é a sua expectativa, qual é a sua insegurança em relação ao seu filho. Eu quero que você me diga detalhadamente o que te faz temer nessa vida em relação ao teu filho. Qual é o seu medo, tá? E eu vou falar um pouco hoje sobre o apego, tá? O apego, que é essa afeição exagerada de nós mães, que mesmo a criança estando longe dos olhos da gente, a gente não para de se preocupar, não para de ter medo, não para de se preocupar. O que será que vai acontecer na escola? Será que ele vai escrever? Será que ele vai ter atenção? Será que ele vai brigar com um coleguinha? Qual é o seu medo, mãe? Me diz, tá? Então tá na hora de respirar fundo, tá? E soltar essa criança. Solta esse medo, tá? E eu não digo soltar na rua, nem na casa dos coleguinhas, eu digo para ir para a escola. Porque até parece que tem fios invisíveis, né, segurando essa criança ao nosso lado, né? E tem, tá? Eu vou te dizer que tem sim, porque nós somos interligados por fios magnéticos, tá? E cada vez que você pensa no seu filho com medo, com insegurança, com expectativa, ele sente, tá? E ele sente um medo e não sabe de onde vem, certo? Então, eu vou te contar a história de um aluninho meu que eu tinha na creche quando eu trabalhava, eu era professora, e esse aluninho, ele tinha muito medo, mas muito medo mesmo, certo? De o que pudesse acontecer com ele, tá? E ele começava, na despedida da mãe dele, ele começava a chorar, a esfregar uma perninha na outra, a fazer assim, ó, no rostinho dele, a se rasgar, certo? E ela tinha uma insegurança muito grande em deixar essa criança conosco, tá? Por quê? Tinha acontecido um acidente, não na creche, mas com uma mãe fora no carro e tudo, essa coisa toda de acidente em criança. E aí, a mãe, geralmente, que não tem uma estrutura emocional equilibrada, ela traz esse medo para ela, certo? São N fatores emocionais que faz com que essa mulher se sinta com medo de perder essa criança, tá? E muitas creches, né? Hoje não, hoje a gente já aumentou bastante a nossa confiança em deixar as crianças na creche, né? Mas antigamente a mídia falava muito sobre, né, a violência, a agressividade de professores em relação aos alunos, né? Então tudo isso fazia com que essa mãe, eu acredito no meu papel de professora, que ela passava essa insegurança para o filho e ele se sentia muito mal. Dava para ver que a criança, ela sentia uma angústia muito grande, um medo de deixar essa mãe ir, porque ao mesmo tempo essa mãe tinha um medo de deixar essa criança ficar na creche, de liberar ela. Tanto quando essa mãe saía de cena, ela conseguia se despedir depois de muito choro, tanto dela quanto da criança. Essa criança, ela começava a brincar, entende? O olho da mãe em cima dessa criança ficava fazendo com que essa criança se sentisse muito intimidada, com muito medo, certo? Então, você que é mãe e vez ou outra ele se lembrava dela, que é quando o pensamento dela se volta para ele. Lembra, eu falei, mesmo longe,
dos nossos olhos, nós ainda continuamos o apego, a pegada, certo? Se lembrando com as preocupações, né, que a gente acha normal. Então você fica se perguntando, será que ele brincou na escola? Será que ele conversou demais? Será que ele se concentrou? Será que ele estudou? Será que ele não estudou? Será que ele brincou? Será que apareceu um amiguinho? Larga essa criança na escola. Libera ela do seu apego, certo? Desses fios invisíveis que prende esse filho a você. E eu costumo contar também a história do passarinho, da mamãe passarinho. O que seria do passarinho bebê, do filhote de passarinho, se a mãe duvidasse da capacidade dele de voar? Porque o passarinho, gente, ele sai do voo depois que ele nasce, certo? Com 20 dias de nascido. Ele voa, ele alça voo, certo? Alguns passarinhos ficam um pouco mais de tempo, alguns passarinhos saem antes de 20 dias, mas o normal, fui buscar, pesquisar, então o normal é o passarinho sair do ninho com 20 dias. Então ele voa e ele não sabe se volta, gente. Ele vai viver a vida dele com 20 dias, certo? Então, gente, preste atenção no que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Qual é o olhar que você tem olhado para o seu filho? De que forma você tem olhado para o seu filho? Você acredita que ele é capaz de amarrar o tênis? Você acredita que ele é capaz de se virar sozinho num conflito? Certo? Essa segurança que você tem que passar para ele. Porque valores, eu não tenho a menor dúvida que você tem conversado com ele sobre valores, sobre não revidar quando bater, né? Você tem falado isso para ele? Filho, não revida quando bater. Quando seu amiguinho bater em você, chama a professora. É isso que você está falando para ele? E eu acredito que sim, que você está corretíssima em dizer isso para ele, certo? Porque um tapa não justifica outro tapa, entende? Ele precisa entender que o amigo que levantou a mão para ele, não é por causa disso que ele tem que levantar também, tá? Ele precisa do diálogo. O diálogo, sim, é coisa de pessoa civilizada que vive numa democracia. Por isso que nós temos que desenvolver nos nossos filhos os valores. Então, se você é uma mãe que faz isso, que desenvolve valores no seu filho, você não tem por que duvidar dessa habilidade dele em conciliar, em lidar bem com os conflitos dos coleguinhas na escola. Porque é isso que a gente tem que desenvolver na criança. A autoestima, a segurança, certo? Porque isso vai fazer a diferença no momento que alguém criticar ele, no momento que alguém ri dele. Ele vai se sentir tão seguro de si que ele não vai entrar nessa onda do bullying, tá? Ele não vai se envolver com a crítica, ele não vai se deixar atingir porque simplesmente ele não acredita que ele é isso, certo? Então, quando lidar, como é que a gente pode, Rosélia, ajudar essa criança, né? Ensinando ele a lidar com as frustrações. E o desapego é uma das formas de a gente contribuir, tá? Liberando essa criança desse amor excessivo, dessa cobrança exagerada, tá? Desse apego exagerado, para que essa criança se sinta livre quando ele estiver na escola. Porque nós não estamos deixando os nossos filhos livres. Por isso que eles se sentem oprimidos, né? Por conta desse sentimento que sufoca de amor, certo? Que, na verdade, o amor liberta, certo? Tá? Então, preste atenção no que você tem sentido em relação ao seu filho. Eu sei que você acredita que é o melhor, mas não é o melhor. O melhor é quando ele se sente livre. E ele se sente livre é quando você achar que ele é capaz, de resolver as coisas dele sozinho. A começar a colocar o leite no copo, o suco no copo, água no copo, tá? E sem o bico, tá? Elimina da vida dele também o copo de bico, porque isso também é uma dependência e é coisa de bebê, tá? E assim, ainda tem, né, um problema com a voz. Quando a criança chupa muito no canudo, na chupeta, ele fica falando professora, tá? Professora. Então, cuida disso também, mãe, tá bom? Então, um grande beijo. Esse é o recado de hoje, tá bom? Como eu disse pra vocês, eu vou colocar na descrição do vídeo e vou pedir um grande imenso favor, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com as suas amigas, mães, tá bom? E para que a gente possa aumentar o grande público que merece chegar, que merece assistir, que merece estar consciente de que o amor em excesso, ele prejudica, tá? Dessa forma que eu tô te dizendo.
certo? Porque tem outra forma de amor que só contribui para que essa criança seja feliz e possa fluir na vida dela. Um grande beijo e até o próximo vídeo.